pessoal, para mais um vídeo no canal. E aí, pessoal? Gente, mais um conteúdo para vocês que eu achei bem interessante trazer, que é a respeito de como que foi imigrar com filhos. Eu tô falando com vocês direto e reto, porque eu sei que o pessoal gosta daquela... Direto, sem a vinheta. Eu já falo no 2.0. Eu não, você fala bem... O Marcelo fala no 0,75. Olha lá ainda. Eu já falo no 2.0. Se você colocar o meu áudio no WhatsApp para você 2.0, você não entende absolutamente nada do que eu falo, porque fica tipo... Então hoje a gente vai compartilhar com vocês como que foi a nossa experiência. Marcelo tá aí no enquadramento da câmera, de como que foi a nossa experiência de ter imigrado com criança pequena. Para quem não nos conhece, né, eu me chamo Vanessa. E eu, Marcelo. Nós moramos em Portugal há 7 anos e quando a gente imigrou para cá em 2018, a gente veio com o Marcelinho com apenas 4 anos de idade. E sim, tem muitas coisas que acaba atrapalhando a vida do imigrante quando se tem filhos. Na verdade, eu falo atrapalhar no quesito, né? Não que o filho é um problema e tudo mais, os meus 2 filhos são as maiores bênçãos da minha vida, mas a gente tem que ser realista, né? Aumenta a dificuldade, né? E fora tudo, vale a pena lembrar que temos mais uma filha. Depois de 2 anos em Portugal, eu engravidei novamente da Valentina, que hoje tem 4 anos. A idade do Marcelinho quando veio para Portugal. É verdade. A idade do Marcelinho quando veio para Portugal. Então, quando a gente chegou aqui, eu não passei nenhuma dificuldade com o Marcelo em relação à escola, em relação à adaptação, porque 4 anos a criança não tem amigos, não entende, né? Basicamente, se você conversar com o nosso filho hoje, ele nem lembra das coisas do Brasil. Não, na verdade ele não lembra, não tem lembranças alguma. Então, quanto menor, mais fácil eu acho que é a adaptação. Maior já é mais difícil, porque já tem amigos, já tem, né, uma vivência, já entende muito mais. Então, em relação à adaptação à escola, a gente não sofreu nada. O que a gente sofreu foi em relação ao trabalho. Aí que tá. O Marcelo, deixa o Marcelo contar um pouco da experiência dele, que quando a gente chegou, o meu primeiro trabalho foi num café. Só que o meu horário de trabalho não coincidia com buscar Marcelinho na escola. Então eu levava o Marcelo na escola, Marcelo saía para trabalhar. Aí eu ia trabalhar e para buscar o Marcelo na escola, quem buscava era o pai. Só que o horário dele, conta um pouco de como que era. Eu saía de casa, eu acordava acho que umas 5 horas, mais ou menos, 5h30 eu já saía de casa. E aí eu andava 3 quilômetros, dali eu pegava uma van, uma carrinha, né? Na obra ele trabalhava. E ia pro trabalho, né? Às vezes era um pouco longe, era 50 quilômetros, né? E aí, mas pronto, isso tudo era do trabalho do patrão, né? Do motorista. Chegávamos lá para voltar, trânsito, no horário comercial, 5 horas, por mais que saíamos 4h30, 5 horas, eu conseguia chegar 6 horas, e eu tinha 1 hora para andar mais 2,30 km, no caso, e depois ainda buscar o Marcelo. Aí teve então, uma vez que uma vez eu se perdi, não é? Que eu não conhecia muito o lugar, não é? De mota. E, cara, um transtorno. E tomei um esporro da professora. Né? Porque ele chegou atrasado. Porque ela tava certa, né? Ela ficou, vamos supor, era 7 horas o último horário, e já era 7h10, né? E ela, nossa, não pode acontecer e tal. Mas realmente ela estava em toda a razão, mas é que, infelizmente... A dificuldade que a gente enfrenta, né, no início, a gente precisa pegar o trabalho que tem, o horário que tem e tentar conciliar com os nossos filhos. Então, assim, durante quase a nossa vida toda aqui em Portugal, né, basicamente, a gente trabalhou em horários opostos para sempre ter com quem ficar as crianças. Então, acontece que aí tem um problema nesse quesito, porque, vamos supor, você soluciona um problema, né, que é você conseguir ter sempre alguém para ficar com o seu filho, mas aí você prejudica o lado do casal, porque basicamente a gente não se via. É completamente diferente uma pessoa que é um casal, vamos supor, por mais que não tem filhos, não é? Muito mais fácil, você consegue uns horários, ainda consegue conciliar, mas também não tem aquela, né, aquele trabalho, acho que da mãe, principalmente, né, do pai também, de ter que, né, levar o filho para a escola, buscar, então é uma tarefa menos e te dá muito mais tempo. Muito, né? mais tranquilidade. Então, fora a questão financeira, não é que tipo assim, pô, um filho você vai tem ter que muito mais gastos, ter muitos né? mais gastos, muito mais gastos, né? Então, é muito Então diferente. é uma coisa de vocês colocar sempre em consideração. Porque assim, quando a gente chegou aqui, Marcelinho já estava no jardim, não era creche. Porque a gente, creche aqui, é tipo muito difícil conseguir vaga. Tem uma amiga nossa, né, que a gente estava conversando com ela, eu acho que faz 2 dias, né? 2 dias, que ela estava desabafando até no Instagram dela. Porque o filho dela tá inscrito na creche desde os 2 meses de vida, ele vai completar 2 anos e não conseguiu vaga ainda. E ela tem um negócio próprio dela, que ela paga uma pessoa para cuidar do filho porque ela tem condição. Mas na mesma, ela quer colocar
na escola, porque a criança tem uma desenvolvimento muito melhor, né? Só que ela não consegue vaga. Então, se você tá vindo com crianças ainda em período de creche, você tem que colocar muito em consideração que você tem a Muitas vezes possibilidade de não tem conseguir a vaga. Não tem a vaga. E uma creche particular aqui, ela custa, tipo, no mínimo 250, 300 euros. Que é muito dinheiro. Aí muitas mães fazem o quê? Fica em casa. Isso no mínimo, né? Isso no mínimo, porque vale muito mais a pena você ficar em casa cuidando do seu filho do que sair para ganhar, tipo, 700 e pagar 300 numa escola. É verdade. Então, isso são coisas que você tem que colocar em consideração. Então, você que tá vindo com um filho pequeno, você tem que colocar todos esses pontos aí na sua imigração para você não chegar aqui e passar perrengue. Você tá vindo com criança que não é em período de jardim, que é creche, você já tem que saber que você pode passar por essa situação. Quando a gente veio, o Marcelinho tinha 4 anos e já era jardim, então para nós essa situação foi super tranquilo. Mas a gente ficou aí durante um período muito longo, vamos supor, quando a gente entrou para trabalhar na fábrica, né? O Marcelo fazia o turno da tarde e eu fazia o turno da manhã. Ficamos mais de 3, 4 anos. 3 anos, foi quase 3 anos. Quase 3 anos, mais ou menos, fazendo esse mesmo horário, porque o Marcelo levava o Marcelinho na escola e eu buscava o Marcelo na escola. Só que Marcelo e Vanessa não se via. Só os fins de semana. Só os fins de E semana. olha lá quando não trabalhava. E exatamente quando não fazia hora extra, porque eu saía de casa para trabalhar 6 horas da manhã, chegava 3 da tarde, o Marcelo já tinha saído porque ele entrava na fábrica 2h30. E quando o Marcelo chegava em casa 11 horas, meia-noite, eu já estava dormindo porque às 4 da manhã eu tinha que estar de pé de novo. Então a gente basicamente, assim, literalmente, a gente não se via. Isso é uma questão, assim, na minha opinião, a parte do pai, né? Visão do pai. É muito dificultoso, né? Por quê? Porque a Vanessa até fez um vídeo relacionado a isso, focado nisso, que é separações, né? Porque imagina uma vida assim, sempre a trabalhar. Você tá ali sempre passando sufoco, num país que não é seu. E só se vê pra resolver problemas. Só pra dificuldade. Só dificuldade. E aí, tipo assim, você vai ter acaba muita discussão, distanciando, né? Muita distância. Isso é horrível. Principalmente o homem, mano, o homem já... E pra quem tem criança e não tem a rede de apoio, tem que fazer isso, porque não tem outra forma. Quando a gente conseguiu um amigo que desse esse apoio pra nós, que ficava com o Marcelinho pra levar ele na escola, a gente mudou de horário, porque a gente já não aguentava mais. Isso é a verdade, né? A gente já não aguentava mais, já tava por aqui, já tava, tipo, numa situação que não tinha mais como ser levada. Assim, olha, na empresa, né, pra me mudar de horário, não era mudava. Tipo assim, eu vou sair então. Então, pronto, vamos mudar. O Marcelo ficou tentando mudar de horário, eu acho que uns 6 meses aí, o pessoal não mudava ele de horário. Quando conseguiu, porque a gente pediu pra mudar, porque a gente tinha um casal de amigos nossos que ia ficar com o Marcelinho pra levá-lo na escola. Só que aí entra aquela situação, Vanessa, mas então ok, vocês conseguiram mudar de horário, trabalhava no mesmo horário, ia junto, voltava junto. Sim, mas só que tem um porém aí que é uma coisa muito importante. A gente acordava 4 da manhã, tirava Marcelinho da cama pra deixar na casa desses nossos amigos todos os dias, faça chuva, sol, inverno, neve, o que for. E tirava também Valentina da cama esse horário, que ela ia com a gente, porque a creche que ela estudava era uma creche ali pro Distrito Industrial, que eles pegavam as crianças às 5h30 da manhã. Então melhorou pra nós, de certa forma, porque a gente trabalhava junto, ficava à noite junto, se via, né? Mas de um lado dificultou pros nossos filhos, porque eles tinham que sair da cama 4 horas da manhã. E foi isso que mais nos motivou a sair da fábrica, né? E voltando um pouquinho mais atrás, vou voltar um pouquinho mais atrás, ainda teve o nascimento da Valentina, não é? Teve o nascimento da Valentina, o que aconteceu? A renda baixou, né? Porque a Vanessa... Fiquei afastada por causa de complicações. Complicação, não é? E tal, pra ter uma gestão legal, não é? E ela ficou parada. O salário, nada praticamente, né? Tipo assim, 300 euros, né? 410 euros eu recebia. 400, 300, depois ainda baixou. Depois né? caiu pra 350. Aí, tipo assim, imagina. O Marcelo tinha que trabalhar muito, trabalhar ainda mais, fazia muitas horas extras, vamos supor, eu entrava 2h30, saía 1h da manhã, 00:30. No sábado, todo sábado tava ali, percebe? Então, às vezes até tem alguns sábados que eu fazia quase o dia todo. A gente intercalava, como eu trabalhava na mesma fábrica, pra ele não ficar tão cansado, um sábado depois eu fazia, voltou, né? Voltou, e ele fazia o outro sábado pra gente conseguir conciliar. Eu acho que o momento nosso que caiu a nossa ficha, que a gente falou, não, a gente precisa sair dessa vida. Nessa época. Foi naquele dia que a gente falou pro Marcelinho o que ele queria de presente, ele falou que ele queria passar mais tempo com o pai. Verdade. Só pra você ter ideia, porque ele basicamente não via o pai dele, porque o pai dele, ele saía, o pai dele tava dormindo, ele ia pra escola. Quando ele chegava, o pai dele não tava em casa ainda, o pai dele só ia chegar quase meia-noite, que ele já estava dormindo de novo. Então ficou um período que foi difícil, tanto pra nós como casal, depois mudou
melhorou para nós, mas já foi uma dificuldade para as crianças. Então, assim, o período de adaptação, tanto para um quanto para outro, sempre vai ter dificuldade. E isso é coisas que a gente tem que colocar, porque a grande maioria que vem para cá não vem com o pai, com a mãe ou com uma rede de apoio. Vai ser só você e seu marido. Então, você vai ter que se virar e tentar encaixar, né, a rotina da vida entre vocês dois. É verdade. E essa questão de... então só eu vou trabalhar, a mulher... Não Cara, tem mas como aí você viver. vai ter uma vida desgraçada. Não, mas hoje em dia nem há Não possibilidade. Porque não há possibilidade, né? Mas vamos supor que houvesse, você né? tem uma profissão melhor, né? Que isso é muito importante também, né? Já falar também. Mas fica difícil, percebe? Aí vamos supor, você só respira. Acaba só respira. saindo em procura daquela qualidade de vida e não encontra qualidade de vida. E aí você começa a colocar na balança, cara, e aí, eu fiz a escolha certa? Será que tá valendo a pena? Porque a gente tá no Brasil e a gente acha que a mãe, a avó, a tia e a tia que olha não faz diferença nenhuma ou não faz nada. Não faz você nada. começa a ver que essa mãozinha outra que dá te Um pouquinho ajuda. que faz, uma vez por mês que faz é melhor do que não ter Não ninguém, ter, né? dá uma diferença do caramba. Eu falo pro Marcelo, a gente tinha, né, basicamente o meu pai, tipo, Marcelinho tá com febre na creche, pai, busca Marcelinho. Gente, esse pai busca Marcelinho. Esta mãe, olha, Esta eu vou mãe ali no não sei na onde, não tem como ficar um pouquinho faz uma criança. diferença do caramba, né? Bastante. Então é algo que você tem que colocar. Eu falo assim, é mais difícil migrar com filhos para Portugal? É Muito mais mais, difícil muito migrar mais. com filhos para qualquer lugar do mundo. Porque você não tem só você. Eu e o Marcelo chegou uma altura que a gente falava, cara, se fosse só nós os dois, a gente estava em qualquer lugar. Você come qualquer coisa, você dorme em qualquer lugar, porque é só você. Quando tem um filho, quando tem uma filha, você não vai querer colocar os seus filhos em condições que talvez você passaria por aquele momento para poder... Você aceitaria numa situação, né? Então você tem que fazer porque, cara, tem uma criança ali, tem uma vida que você trouxe pra cá falando que era pra melhorar a vida dela, pra dar mais educação, né, uma saúde, uma escola melhor, uma segurança melhor. Então, tipo assim, aquele peso fica muito na cabeça, né? Então eu acho assim, a minha opinião é que se você tá imigrando com criança pequena, tem que vir preparado para essas situações, tem que colocar que você pode viver por esse período fazendo várias coisas que às vezes você não imaginaria e que sim, a dificuldade aumenta muito quando você vem com criança aqui. E se for criança maior ainda, eu acho que dificulta mais na questão de adaptação, porque aí a criança... Ela vai falar os sentimentos dela, né? Exatamente. Ela vai expor, às o vezes... tanto de gente que a gente viu, né, voltando embora porque o filho não se... Realmente, estávamos numa loja faz muito tempo já e o pessoal voltando. Larguei tudo, empresa e tal, né? Porque o filho não se habituou, não aguentava ficar ouvindo o filho falar que queria voltar embora. E é triste, né? Um pai não quer isso, né? O pai quer o melhor, não é? Então, o melhor, às vezes, não é estar num lugar supostamente melhor. Que você acharia que fosse melhor, não é? Também, porque tem vários pontos aí. Eu acho que é basicamente isso, a gente compartilhou um pouco da nossa história, o que a gente passou, né? Pai e mãe, eu acho que é mesmo essa, eu acho que vai de cada um, não é? Tem que avaliar bem, a pessoa para de só emoção, né? Põe um pouquinho de juízo na cabeça, né? Pensar nos outros lados, né? Para de só emoção, porque só emoção também, né? Claro que tudo é alcançado, mas tem que ser às vezes com mais tempo, não é no teu tempo às vezes, né? Realmente tem que colocar em consideração. É isso, se você gostou, né, do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Um sol do caramba, eu tô meio... E eu ainda tô com um negócio aqui, Deu ter sol nele. Alguma grávida fez pedido pra ele, desejou alguma coisa, ele não deu. É isso que dá, agora fica com o terçônio. Gente, um beijo muito grande, fiquem com Deus. Espero que vocês voltem nos próximos vídeos. Se você não me segue no Instagram, te convido lá, a gente compartilha muita coisa legal também, né? E é isso. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal e tchau! Falou!